já temos um número bom de pessoas aí. Já estamos As pessoas vão chegando. 27 pessoas, vamos começar. Então, gente, boa tarde a todos. Assim, eu quero primeiro apresentar o Fórum Clínico. Esse espaço é um espaço que está sendo coordenado foi criado e vem sendo coordenado por mim, pela Vera Saleme Colnago, pela Cláudia Prete. Já temos mais de 6 anos, acho que 6 ou 7 anos, né? Nós estamos trabalhando com esse fórum. A gente passa por alguns assuntos diversos relacionados à infância e à adolescência. Nesse ano, nós estamos com um formato um pouco diferente do que vinha sendo feito nos anos anteriores. A partir do início desse ano, cada uma de nós tem se ocupado mais diretamente de um tema, e embora nós três continuamos trabalhando juntas e organizando os fóruns juntas, né? Então, eu tenho coordenado mais a parte do autismo, a Vera da adolescência e a Cláudia Prete, direito de família e psicanálise. E a Cláudia está com um evento hoje de direito de família, do IBDFAM, e ela possivelmente não vai poder estar conosco hoje, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito rica, porque a gente procura nos fóruns trabalhar sempre na interface com outros campos de saber, pensando a infância e a adolescência e trabalhando com outras áreas de conhecimento, outros saberes que abordam, trabalham, pensam a criança e o adolescente, né? Então, hoje a gente vai estar trabalhando no terceiro fórum sobre autismo desse ano. Esse é o terceiro. Nós tivemos no início do ano uma atividade trabalhando o filme Uma Vida Animada. A partir desse filme, a gente conversou um pouco sobre a influência, quer dizer, uma criança que é diagnosticada com autismo com 3 anos e depois aprende, quer dizer, entra no universo da linguagem a partir da relação dele com os filmes da Disney, né? Esse foi o nosso primeiro desse ano, quer dizer, a gente vem trabalhando a questão do autismo já desde o ano passado, na verdade, desde o ano retrasado, né? Continuamos no ano retrasado e aí eu estou me referindo só aos 3 desse ano, né? E o segundo desse ano, a gente teve, nesse primeiro foi a Marcélia, que coordenou, que trabalhou o filme A Vida Animada. No segundo desse ano foi a Ariana, que está aqui conosco. A gente trabalhou um pouco, assim, abordou a questão da constituição psíquica, dos primeiros momentos da constituição psíquica do bebê e a questão da dor, né? E a gente teve o doutor Rodrigo junto para pensar o que é essa dor nesse bebê, o que se pode fazer, que consequências que pode ter na constituição psíquica, né, desse sujeito. E hoje a gente convidou a Fernanda Stange e a Maria Bernadette, que eu vou apresentar cada uma delas. A Fernanda vai contar para a gente como é que ela finalizou um trabalho de mestrado, onde ela faz um aprofundamento num instrumento super importante, rico, a meu ver, e a gente vai conversar um bocado sobre isso, um instrumento de identificação de risco, de riscos, né, para o desenvolvimento infantil. E a gente, então, hoje vai pensar um pouco, vai focar na questão dos diagnósticos. Eu fiz questão de botar em plural tanto autismos, né, para falar da diversidade dos autismos, falar dos diagnósticos, quer dizer, a diversidade dos diagnósticos e a diversidade das intervenções. E pensar, como está na chamada, que seriam essas intervenções, se seriam precoces ou em tempos próprios, né? Enfim, a gente vai ter a fala, então, da Fernanda. Eu vou apresentar a Fernanda e depois a Maria Bernadette, que é pediatra, também vai fazer algumas considerações e depois a gente abre para o debate, né? A gente pede que, durante o fórum, as pessoas permaneçam com o microfone fechado e que abram só no momento da fala para evitar ruídos, se tiver mais de uma pessoa falando ao mesmo tempo, a gente não escuta, né?
Então, a Fernanda Stange é psicanalista, é especialista em psicologia hospitalar e da saúde, com experiência em atendimento de bebês em maternidades e UTIs neonatais, né? Então, passo a palavra para a Fernanda. Fica à vontade, Fernanda. Seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez eu agradeço o convite, a Cecília, a Vera e a Cláudia, que não está aqui, eu não tive a chance de conhecer hoje, para estar aqui é uma oportunidade de trazer um pouco desse percurso clínico e também teórico, onde toca a clínica com bebês e seus pais, sempre lembrando, que nunca se atende um bebê sozinho, sobretudo bebês que apresentam algum sinal de impasse na sua constituição subjetiva. Eu vou ficar meio vesga porque eu fico olhando para vocês, é ruim ficar falando sozinho, olhando para a tela, mas a gente prefiro olhar vocês. Esse foi um tema que eu desenvolvi formalmente, como a Cecília falou, no mestrado, na UFES, de 2017 a 2019. Foi inclusive sob a orientação da Ariana Lucero, que está aqui, que bom que a Ariana está aqui também para participar. E foi por meio desse trabalho que eu formalizei esse percurso teórico que eu iniciei há mais de 10 anos, nos tempos de trabalho com bebês internados em UTINs. Eu trabalhei em 2 UTINs, uma do Hospital das Clínicas, onde eu fiquei por quase 10 anos, trabalhei junto com a Alcione, e também na antiga Gramater, onde era a Neocare, e hoje é o Hospital da Unimed, que vocês devem conhecer. A gente sabe que um bebê de UTIN, ele representa uma situação extrema, tanto pelo adiamento dos cuidados maternos tradicionais, que passam a ser realizados pelas equipes de saúde, quanto por estar sujeito a todo tipo de intervenções que, embora sejam muito necessárias, fundamentais, imprescindíveis, são dolorosas, e por isso mexem drasticamente com os circuitos de prazer e desprazer de um bebê, Quer dizer, desde que nasce até poder ir para o primeiro colo, por exemplo, um bebê extremo leva muito tempo, às vezes meses, 3 meses, 4 meses, às vezes. Então, você pensa quando é que se iniciam os primeiros cuidados maternos, que a gente entende como cuidados maternantes. Então, nas UTINs, o desafio era sempre não permitir que o bebê, o sujeito a vir, se perdesse entre os aparelhos e a reanimação do corpo. Esse estado extremo, causado pelas urgências precoces, escancarava o que Freud destaca sobre o traço de desamparo do recém-nascido e essa dependência radical do outro, que marca a nossa sobrevivência, tanto física quanto psíquica. Porque lá fica evidente que o investimento da família era determinante para a sobrevivência desses sujeitos, desses pequenos sujeitos que eram tão investidos, que tinham um corpo super investido, Entretanto, a gente sabe que o desamparo e essa dependência radical do outro estão presentes no início da vida de todo ser humano e não só desses que apresentam algum tipo de dificuldade ao nascer. E aí, esse interesse pelos primórdios da vida, suas marcas na constituição psíquica e a influência mútua, entre psiquismo, desenvolvimento psicomotor, cognitivo, ficou ainda maior para mim quando eu passei pela experiência de atender na PAI, onde eu considerei que foi assim, encontrar outra ponta desses atendimentos que eu fazia na maternidade e na UTIN. Porque lá eu tive a chance de conhecer adolescentes e adultos que tinham em sua organização corporal, em sua constituição subjetiva, as marcas dessa pregnância das questões do corpo e do diagnóstico que receberam, que muitas vezes ocupam a cena e obliteram o saber parental, causando efeitos sensíveis sobre o cuidado e o lugar que o sujeito recebe desde a infância. Além disso, eu sentia que a expectativa reabilitadora das terapias, porque a gente entra no serviço e passa a conhecer a rede como funciona, em geral, na maioria dos serviços, e eu via que essa expectativa reabilitadora das terapias nem sempre deixava espaço para as manifestações subjetivas dos usuários. E a gente sabe que cada vez mais os profissionais de muitas áreas diferentes têm buscado esse aprimoramento necessário para a detecção de dificuldades no desenvolvimento, como forma de garantir um encaminhamento cada vez mais precoce para os serviços, E entre esses serviços especializados que recebem as crianças está a PAI, por isso eu falo dessa outra ponta.
E, em geral, esse encaminhamento já acontece hoje sempre que um bebê preenche os critérios de risco já estabelecidos pelo Ministério da Saúde, como prematuridade, baixo peso, alterações metabólicas, síndromes, né? Mas as intervenções precoces, elas também se atêm a certas sutilezas, né? Elas não se voltam apenas para esses casos em que se suspeite ou se confirme um problema orgânico. Muitas vezes, uma impressão de que algo não vai bem, ainda que nenhum exame demonstre a causa, é motivo suficiente para que um bebê e a família recebam atenção profissional. Nos consultórios, a gente sabe que, por exemplo, quando um bebê em suas produções foge ao que é esperado pelos parâmetros que a gente tem como referência, né? Bem como quando apresenta sintomas aparentemente restritos a um determinado aspecto da vida, atrapalhando o sono, a alimentação, controle dos esfíncteres, né? Ou quando o exercício da maternidade ou da paternidade com ele produzem algum obstáculo, em todas essas situações, um sinal de alerta é emitido. Hoje a gente tem à disposição diversas escalas que, partindo da diferença entre crianças e adultos, tentam estabelecer uma certa correspondência, né, entre determinadas idades e determinadas aquisições. Dessas escalas resulta uma variedade de testes e técnicas cuja intenção é avaliar o desempenho da criança e na verdade, na maioria das vezes, indica sempre uma saída normal ou patológica, né? É comum, então, que os serviços que acompanham as crianças muito pequenas baseiem suas ações nesses critérios psicométricos, nos marcos do desenvolvimento, mas não como parte daquilo que o profissional deve conhecer, né, e relacionar a um contexto mais amplo em que a criança está inserida. Mas, na maioria das vezes, a gente vê que eles são transformados em metas a serem alcançadas pela criança, né, e essa é tomada como finalidade do tratamento. E aí parte para uma busca de sinais deficitários, né? Volta a uma investigação clínica para o objetivo de fechar um diagnóstico precocemente, e aí o foco recai sobre reabilitação, né? O que se chama de estimulação, e não raro a gente vê uma medicalização indiscriminada, né? Cada vez mais cedo as crianças estão sendo medicadas. Ao mesmo tempo que a gente conhece esse ganho, esse enorme ganho, né, em descobertas que são mesmo relevantes com o advento das neurociências, a gente sabe que elas, na ânsia de desvendar o funcionamento cerebral, acabam considerando a vivência humana como efeito da atividade do cérebro. E, em geral, quando se relaciona os sintomas ao seu substrato biológico, segue essa linha de atuação que escamoteia um componente psíquico do adoecimento e o que eu acho ainda mais grave, né, a implicação subjetiva na resposta do sujeito ao que se apresenta no corpo. Dentro desse contexto, a expansão do diagnóstico de autismo trazido pelas novas categorias nosográficas, especialmente o DSM-5, né, com essa grande classe de transtorno do espectro autista que abarca mais coisas do que vinha abarcando nas outras versões, né? Tem provocado um imenso alargamento das ofertas e metodologias para detecção precoce e tratamentos, dispondo quase sempre de saberes objetivos, cada vez mais generalizantes. Depois que a gente passa a presenciar, por exemplo, a ampla divulgação de algumas escalas diagnósticas como checklists auto-aplicáveis, foi me parecendo cada vez mais urgente chamar a atenção para essa forma, né, como a gente transmite um saber, o lugar que é dado aos cuidadores, a fala do clínico, né, que é tomado como especialista, e toda essa responsabilidade envolvida no manejo com a criança e com a família, especialmente na primeira infância, né, uma fase tão importante. Diferente da abordagem desenvolvimentista, a psicanálise ela entende o corpo a partir da noção de corpo pulsional, como vocês sabem, desnaturalizados. E com isso ela demonstra como as fases do desenvolvimento dependem não de um percurso cronológico, maturacional, mas da articulação entre real, simbólico e imaginário, que nessa fase da vida a gente pode entender como expressa tanto nos cuidados mãe e filho, como na resposta do bebê a essas inscrições. E claro, lembrando, né, que mãe aqui a gente fala sempre de uma função. Assim, partindo dessa sustentação, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não fala muito rápido, não. Vai devagar. Eu estou rápida. Tem aqui
E lembra que a gente tem aqui não só o pessoal que está mais habituado à questão, os discursos da psicanálise, mas outros profissionais também, né? Sim, O corpo pulsional, a gente pode sim, voltar depois, mas enfim, vai claro. explicar. Mas aí, como eu ia dizendo, né, a gente parte da sustentação de que é na relação com o outro, que é a relação com o outro que possibilita, e mais do que isso, né, que provoca a organização e o desenvolvimento do corpo de um bebê, né? É na relação, é na forma como ele é cuidado que algumas inscrições vão acontecendo. E a partir disso foi que nesse trabalho eu tomei a possibilidade de escutar bebês que apresentem sinais de dificuldade no estabelecimento do laço com quem cuida com o outro, com quem cuida dele, e que, portanto, ficam constrangidos em sua constituição psíquica. E aí pensando sempre em intervenções que possam respeitar as defesas que são construídas, né, por cada sujeito, e numa aposta de que a posição subjetiva, mesmo de um sujeito que ainda está em fase de constituição, né, que ainda está se desenvolvendo, deve na clínica ser mais importante do que uma antecipação diagnóstica. Essa é uma posição ética, né? E vai de encontro a um discurso que é hegemônico e que localiza o déficit, né? Que é o mais comum da gente ver no serviço, localizar o déficit e se empenhar numa terapêutica de reabilitação, de adaptação ao meio. A gente sabe que para a psicanálise, esse trabalho que é psíquico, né? Esse investimento envolvido na maternagem, implica sempre num recobrimento com a palavra, né? E que isso transmite, tem uma transmissão inconsciente que é posta em ato no momento dos cuidados, né? E esse aparelho psíquico da mãe, né? A mãe com as palavras que ela destina ao bebê, né? Que ela direciona, e a forma como ela cuida, isso traz a história dela também, né? E nesse sentido ela opera como uma prótese, né? Ela tem que supor algo no corpo do bebê e ela antecipa algo que ainda não tá inscrito, né? Ela precisa imaginar. No vídeo que eu vou tentar passar, se der tempo depois, fica muito claro, né? Como que se trata de uma certa alucinação, né? Usam esse termo na psicanálise, uma antecipação alucinatória, porque é mesmo, parece mesmo uma alucinação, a suposição que uma mãe precisa fazer das necessidades de um bebê, né? Para daí algumas necessidades irem se inscrevendo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que essa antecipação que um cuidador faz é atravessada sempre por uma interdição, porque tem um desencontro posto, né? Nunca se acerta em cheio qual é a necessidade que faz um bebê chorar, né? E ao mesmo tempo o cuidado que é ofertado sempre é menos do que era necessário, ou mais do que era necessário, né? Tem sempre um desencontro. E aí a gente, né, como clínico, é convocado na medida em que isso que fica dado a ver no corpo, né? É uma expressão que eu uso no trabalho, tirada de Julieta Jerusalinski, quando esse dado a ver no corpo do bebê produz alguma impossibilidade de significações, seja por impedir do lado dos pais o estabelecimento de novas representações nessa antecipação, né, simbólica e funcional que produzem nos cuidados dirigidos ao bebê, seja quando essa impossibilidade de deslizamento efetivamente recai no corpo do bebê, produzindo sintomas que oferecem algum obstáculo para sua constituição. E aí as intervenções precoces, como a gente chama, elas visam o laço entre eles, elas não se localizam apenas do lado dos pais, tampouco apenas do lado do bebê. Só um minutinho, tirar o som. Aqui está um barulho, se estiver atrapalhando, vocês me digam que eu fecho as janelas, né? A gente precisa, em casa é assim, né? A gente vai improvisando. Então, a intervenção não cai do lado dos pais, nem só do lado do bebê, né? Um bebê que se fecha, que recusa o olhar dos pais, né? Ele é capaz de muito rapidamente desorganizar esses pais na função, né, que eles exercem. Quem fala muito disso é a Lasnik, né? Eu abordo muito a Lasnik no meu trabalho por isso, porque ela fala muito de como essa não resposta de um bebê, né, de um bebê que é convocado e não responde como a família espera, pode desanimar a mãe ao ponto dela passar, né, dela ficar um pouco desistente nessa tentativa de convocar o olhar dele. Então a gente parte dessa pergunta, né, de por que é que um bebê se fecha,
Por que um bebê se fecha para a relação? E as respostas a essa pergunta podem ser muitas, né? Um bebê se fecha, por exemplo, porque está tomado pela dor, né? De um refluxo ou de um torcicolo. A Ariana fala disso na última vez, né? No último encontro que vocês promoveram, de como a dor tem um impacto, né? Nesse fechamento, ajuda o bebê a se fechar e se retrair, e pode atrapalhar a relação. Um bebê se fecha porque pode não suportar um olhar deprimido de uma mãe enlutada, né? E por aí vai, dá para a gente listar, são infinitas as possibilidades, né? De atravessamentos numa relação. E quando a gente recebe um bebê em sofrimento e seus pais, a abordagem que a gente faz e o manejo, né, com a transferência, o manejo clínico, pode expandir ou pode limitar as possibilidades de investimento, né, dos pais nesse laço e no bebê. E, portanto, eu acredito que a forma como a gente conduz pode influenciar também nos caminhos da constituição subjetiva. Afinal, me parece que faz toda a diferença considerar as manifestações de um bebê como manifestações de uma subjetividade, mesmo incipiente, mesmo antecipada, né? Alucinatoriamente antecipada às vezes, na maioria das vezes, ou tomar essas dificuldades, como defesas, né? Que o colocam em uma situação que chamamos de risco e sobre as quais a gente pensa, né? Em algum trabalho, em alguma intervenção, ou então completamente diferente disso é seguir um cuidado que busca reconhecer traços de uma doença em cada gesto, em cada balbucio, em cada recusa relacional, né? Fazendo equivaler. E aí eu entro numa parte que já introduz um pouco do que fundamenta esses protocolos, né? Dos quais a gente vai falar hoje, que é o fato de que a psicanálise trabalha com operações, com 4 operações que são descritas como constituintes, né, que são fundamentais para esse surgimento de um sujeito de desejo e que são funções sustentadas pelas funções materna e paterna, né, e compreendem as produções do bebê como um efeito dessas inscrições. São elas, né, suposição de sujeito, que é isso, quando esse agente materno, né, a mãe antecipa um sujeito desejante no bebê a partir dessas primeiras produções, né, muito incipientes, num período muito inicial da vida, e faz isso por muito tempo. O estabelecimento da demanda, como a gente chama, quando essas produções do bebê são compreendidas pela mãe como um pedido dirigido a ela, né, e a partir daí, de fato, o bebê pode passar a demandar. Quer dizer, se desvia um pouco da necessidade, né, e passa a supor um algo a mais ali na relação, né? Esse bebê não chora mais só porque tem fome ou só porque tem frio, ele passa a chorar por outras razões, querendo colo, querendo dengo, né? Porque é manhoso, né? Vão sendo incluídos outros significantes, outros adjetivos. Alternância, presença e ausência, né? Tomada aqui numa dimensão psíquica e não física. E a autorização, que consiste em que o bebê fique referido nessas manifestações, não ao seu próprio corpo, mas uma ordem simbólica, né? E que ela que passa a ter valor de referência, né? Uma referência terceira nesse laço entre a mãe e o bebê. Eu não vou me aprofundar nesses conceitos, senão a gente vai muito longe, mas foi esse, na minha dissertação, né? Foi esse o caminho que eu fiz, né? Porque, como eu falei, a minha inserção foi primeiro clínica e depois eu fui realizar esse percurso formal, né, na teoria, para entender em que se fundamentam os protocolos. Então, no trabalho, eu percorri o conceito de pulsão, né, são conceitos psicanalíticos. Eu percorri o conceito de pulsão, a montagem e desmontagem do circuito pulsional proposto por Lacan, passei pelo estágio do espelho, aí eu refiz esse caminho da construção teórica sobre a constituição psíquica para a psicanálise, né, que embasa e sustenta a formulação desses indicadores clínicos, né, desses sinais que são notáveis nas próprias produções do bebê em resposta aos cuidados, né, dos agentes materno e paterno. E esse sintoma que a gente fala que é dado a ver no corpo, ele manifestaria o percurso dos circuitos pulsionais e por isso daria indícios de como está se estabelecendo a relação com o outro, né, entrada na linguagem. E isso se marca diretamente na organização do corpo, né? No corpo e na sua organização.
Então, especialmente na clínica com bebês, preciso sempre dizer que esses sinais de entrave, que embora a gente possa reconhecer, né, e o esforço é cada vez mais possa reconhecer o quanto antes, eles nunca devem ser tomados como um signo de uma patologia já estabelecida, né, mas sim como um sinal de alerta nessa clínica. E aí a formulação, a partir da teoria psicanalítica, dessas operações constitutivas, permitiu que elas fossem tomadas como indicadores clínicos, né, positivos. Ou seja, quando eles estão presentes, dão sinais da inscrição desses marcos lógicos fundamentais, como a gente os entende. E aí, por isso, eu trouxe as duas pesquisas que foram as maiores, né, pesquisas desenvolvidas sobre o tema, e que ocasionaram na estruturação desses dois protocolos que eu abordo no trabalho e trago aqui hoje para mostrar, que são de acompanhamento do desenvolvimento psíquico infantil. A primeira é a pesquisa IRD, que se volta para sinais de impasse no desenvolvimento de crianças com idade entre 0 e 18 meses, e também a pesquisa PREO, que tinha tem, né, como objetivo específico a construção de indicadores de atenção, risco para autismo, e sua detecção no 4º e no 9º mês de vida. E aí, né, a partir da leitura que a gente faz no trabalho, a gente passa a interrogar essa aproximação da psicanálise mesmo com um discurso que é um pouco diferente do dela, né? E pensa um pouco o que é passar a se aproximar, né, da construção de protocolos, né, e da aplicação de protocolos de avaliação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Tomara que dê certo. Estão vendo? Sim, né? Então, ó, primeiro o ID, que é um instrumento composto por 31 indicadores clínicos de risco psíquico, né? Ou de problemas no desenvolvimento infantil, observáveis nos primeiros 18 meses de vida da criança. E nesse protocolo em específico, privilegia, sem desconsiderar, né, o âmbito da maturação, a articulação entre desenvolvimento e sujeito psíquico. Esse daqui é o ID, vocês veem na tabela que eles dividem, né, na idade e os indicadores. É importante marcar que o ID se propõe a indicar indicadores positivos, né? Isso quer dizer que na ausência deles é que você liga um sinal de alerta, né? São indicadores esperados no desenvolvimento de toda criança. Eles partem desses eixos, né, dos quais eu falei anteriormente, que são suposição do sujeito. Vocês veem aqui no lado direito, né, tem as siglas, disposição do sujeito, estabelecimento da demanda, alternância, presença e ausência e função paterna, indicando a que cada indicador se refere, e ele é tomado como um instrumento com capacidade preditiva, eles usam esse termo na pesquisa, de problemas de desenvolvimento em crianças aos 3 anos, né? O foco não é transtorno grave, portanto. Então, você vê, começa de 0 a 4 meses incompletos, então vão dando alguns sinais que são, quando a gente está por perto de uma criança, corriqueiros, né? Uma criança que se desenvolve dentro do que a gente tem como esperado, são sinais que a gente encontra com muita facilidade, reconhece com muita facilidade, mas que nas crianças que apresentam algum impasse, eles se mostram ausentes, né? Então, não vou falar um por um, porque são muitos, senão não vai dar tempo, mas vocês têm acesso a essas tabelas também, né? Qualquer um que acesse a pesquisa. E o que é importante dizer do IRD é isso, né? Que para esse grupo, para esse trabalho, interessava o fato de que nessa pesquisa, se privilegia, sem desconsiderar o âmbito da maturação, essa articulação entre desenvolvimento e sujeito psíquico, ainda que não tenha como foco principal a detecção de graves psicopatologias da infância, ela trata-se com este instrumento de propor estratégias de detecção que permitam uma intervenção em um momento em que as áreas mais nobres do aparelho psíquico ainda estão em construção, né? Antes que os processos psicopatológicos propriamente ditos se instalem. Estou trazendo o que eles, né, sugerem na pesquisa.
Esse é o ponto que gera, na verdade, algumas divergências, já que esse instrumento volta seu olhar para esses sinais tidos como sinais de alerta, indicadores de impasse já presentes no desenvolvimento, mas também apresenta uma proposta de ação preventiva, né? Ao longo do trabalho, a gente discute exatamente isso, né? O que é você se deparar com um sinal de alerta, né? O sinal de que algo não vai bem no desenvolvimento, um sinal a que precisa se dar atenção, e ao mesmo tempo entender que é uma ação preventiva, né? Que a gente está se antecipando a alguma coisa. Mas, na verdade, a gente se depara com alguma coisa que está posta, né? No momento muito inicial da vida. Então, a gente discute um pouco isso no trabalho também. Esses termos, detecção, né? Detecção precoce e prevenção, comumente eles são confundidos, né? Pelos que trabalham com a primeira infância e desenvolvem sobre esse tema. Ao grupo IRD, então, importava transmitir principalmente o saber psicanalítico. Essa era a intenção principal, né, do grupo quando desenvolve, uma forma de transmitir o saber da psicanálise a respeito da constituição psíquica, né, a influência disso no desenvolvimento e transmitir principalmente aos profissionais da pediatria, que em geral são os responsáveis pelo acompanhamento, né, e são os que primeiro estão com a criança e que encaminham, né, quando suspeitam de que algo não vai bem. Então, a intenção era tornar uma linguagem mais acessível e treinar mesmo, né, ensinar, transmitir aos pediatras para que eles pudessem ficar atentos também aos sinais constitutivos e não só do desenvolvimento físico, né. Só que o próprio Grupo IRD, ao longo do desenvolvimento da pesquisa e nas últimas publicações e também nas últimas discussões em congresso, vem mais atento, né? Está mais aberto à discussão a respeito dessa impossibilidade de uma prevenção, né? Pelo menos do ponto de vista da psicanálise. Eles não ignoram as implicações desse termo, indicadores de risco, né? Afinal, risco para quê? E aí eles sugerem, inclusive, a Kupfer, numa publicação de 2018, que é uma das idealizadoras, né, que toma a frente da pesquisa, ela sugere, inclusive, mudar o nome de indicador de risco para indicador de referência, né, que parece uma sutileza, mas é uma sutileza de pisada de elefante, né, quando a gente pensa numa discussão sobre o que esses termos representam, né, então já começam a sugerir algumas mudanças, inclusive reforçar o fato, né, de que o IRD não pode ser tomado como, ele deve ser tomado como um instrumento de leitura e não como um checklist, né, não sendo possível aplicar como um questionário, como o MChat, né. Então, assim, são indicadores de referência para o clínico que está ali diante da família, né, diante do bebê. Então, é um guia de leitura, né, uma leitura desses sinais, e não um checklist que possa ser aplicável principalmente pela família, né, com perguntas feitas à família, não. Tem uma sutileza, né, na diferença entre ele e outros protocolos. Já o PREO, essas considerações, né, que eu venho dizendo sobre uma proposta preventiva também estão presentes na construção do PREO, e ele também sofreu algumas modificações ao longo do tempo, né. Essa pesquisa PREO tem origem lá na França, em 1999 já, né? Aqui, como é que é? Esse nome, né? Vem com esse nome de Programa de Pesquisa e Avaliação de Autismo. Adotou como título principal avaliação de um conjunto coerente de instrumentos de determinação de perturbações precoces da comunicação, que pode prever um distúrbio grave do desenvolvimento de tipo autístico. Né? Então, esse título sugere que a pesquisa tem como proposta avaliar se um certo conjunto de instrumentos, que aí engloba esse, inclusive o MChat inclui, né? Porque eles comparam alguns dos indicadores que estão presentes lá, se esse conjunto de instrumentos pode ser considerado capaz de verificar a presença de perturbações precoces na comunicação e perturbações que podem pressagiar um distúrbio grave do desenvolvimento de tipo autístico. A partir de 2016, foi replicada também no Brasil como detecção precoce de transtornos da comunicação na interação pais-bebê e seu impacto na saúde mental na primeira infância. Esse foi o nome da pesquisa quando chega aqui, ou somente PREO Brasil. De início, a gente vê que essa sigla, né, PREO, ela já reporta um caráter preventivo da proposta, né, pré de prevenção e O de autismo, a sigla francesa.
Só mais tarde é que sofre essa alteração para o atual Programa de Pesquisa e Avaliação de Autismo. Esse cuidado com a mudança do nome, entretanto, não parece representar, de fato, uma preocupação com a veiculação da ideia de que seja possível prevenir autismo, né? Para além da noção de risco que a gente aborda no trabalho, o que de fato me preocupa um pouco é a divulgação da possibilidade de detecção de sinais de autismo, assim que é descrito, né? Sinais de autismo em bebês, né? Em vez de sinais de alerta, né? De uma forma mais cautelosa nessa divulgação. Sinais de alerta para dificuldades no laço com o outro, né? E também uma certa direção em que se propõe a reversão de autismo no primeiro ano de vida, né? São questões que, ao trabalhar os protocolos, se vocês forem até o trabalho escrito, vocês vão ver que eu aprofundo um pouco mais essa discussão, né? Como é que a gente pode propor, como psicanalista, reconhecer sinais de autismo em bebê, em primeiro lugar, depois supor que seja possível garantir algum tipo de reversão ou de mudança no quadro. Garantir, né, é sempre um pouco complicado. Mas são, como a Cecília falou, instrumentos que eu continuo achando muito ricos, apesar da discussão que eu levanto sobre eles no trabalho, né? São muito bem formulados, fundamentados na teoria, e por isso eu acho que tem uma grande utilidade nessa clínica. Eu vou mostrar o pré-O para vocês. Acho que eles são geniais no sentido, principalmente o pré-O, assim, sempre me encantou muito pela genialidade de conseguir, por meio de um protocolo, né, que ele sintetiza, né, e torna bastante simples o reconhecimento de um traço clínico encontrado por Lasnik na hipótese teórica, né, que é longa, que é super fundamentada, né, uma pesquisa séria. Então, conseguir traduzir isso num sinal clínico, né, e que possa ser transmitido é sempre muito rico, mas levanta essas questões sobre, né, a fundamentação ser tão necessária quanto reconhecer o traço clínico para aplicação, senão a gente pode correr no risco de fazer um mau uso do instrumento. O pré-O, ele parte dos 3 tempos da pulsão, como eu falei, é todo fundamentado, né, na teoria psicanalítica. Ele parte dos 3 tempos, que a gente sabe que são ativo, né? O bebê busca um objeto externo, o reflexivo, como o bebê toma parte do próprio corpo como objeto, que a gente chama de autoerotismo, e o terceiro tempo passivo, em que na verdade é muito ativo, né? Porque o bebê se oferece nessa fase, se faz de objeto do gozo do outro, se oferece mesmo. Eu trouxe um vídeo depois para mostrar para vocês o que isso quer dizer, né? Para Lasnik, na hipótese teórica dela, esse terceiro tempo, né, em que o bebê se oferece para o outro, se oferece para o prazer do outro, que a gente vê nas campanhas publicitárias, né, e ela aponta isso, do bebê dar o pezinho para a mãe beijar, oferecer a barriga durante a troca de fralda, né, um sinal tão comum durante os cuidados. Esse terceiro tempo estaria ausente nos bebês que estão em vias de se tornarem autistas. Então, diferente do que se imaginava, que vai se tornar uma criança autista mais tarde, ele não atende quando chamado, né? Lasnik destaca essa sutileza que alguns, na verdade, inclusive atendem, mas não se mostram, eles se defendem do fato, né? Não se mostram capazes de convocar o olhar do outro, esse terceiro tempo do circuito pulsional. Então, eles elaboram, para falar disso, esse questionário pré-O. A ver se vocês conseguem ver, está bem pequenininho, né? Mas ele tem uma parte aplicada do 4º ao 9º mês e coloca uma questão e vão pontuando, né? Então ele põe: o bebê procura olhar para você, né? Para o experimentador. Isso já mostraria o segundo tempo pulsional. A, se espontaneamente. B, se ele é convocado a isso, né? Quando o experimentador fala com ele, sim ou não. E aí tem uma certa pontuação para cada resposta. Dependendo da pontuação, se for superior a 5, não precisa passar para a segunda parte, né, do questionário. Mas 5 pontos implica em reação espontânea do bebê e, portanto, destaca-se o risco de evolução autística. Então, com uma pontuação inferior, a sugestão é de que volte a ser aplicada a segunda parte do questionário. Não. Isso. Então, acho que é um questionário que vale a pena, né? Vale a pena depois esmiuçar teoricamente, porque é muito rico esse sinal.
Como nem sempre é fácil, só lendo o questionário e ouvindo falar desses tempos, eu trouxe um videozinho caseiríssimo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Que mostra o que seria esse terceiro tempo do circuito pulsional. Vocês vão ver nesse vídeo. Estão conseguindo ver? Tá, Não dei o sim. play ainda não. Sim. Não, mas tem a imagem aqui, isso. Tem uma imagem. Vou dar o play. Vou explicar antes. Que esse vídeo é meu com minha sobrinha, quando ela tinha 9 meses. Então, é a data limite para aplicação do pré-O, né? Sugerida, na verdade, né? Dos 9 meses. E vou mostrar e depois vou ressaltar o ponto do que seria esse sinal tão sutil, né? E é muito sutil mesmo na aplicação do pré-O. Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Cadê o pezinho dela? Cadê o pezinho? Olha lá você. Cadê o pezinho? Não sei se vocês conseguem perceber, porque é muito sutil, né? Eu tô super babona, tinha voltado de uma viagem, inclusive de quando eu fui fazer o curso da Lasnik em São Paulo, então eu tava morrendo de saudades, então eu encho o saco dela, né? Ela tá com sono, eu tô competindo com a galinha pintadinha ao fundo, né? E ela faz uma hora com a minha cara, me dando pé, hora não, né? Faz que vai dar e não dá. Mas vocês veem que toda vez que eu convoco, ela me oferece o pé, né? Mesmo desdenhando de vez em quando, só que o sinal principal, ele se dá no momento em que eu finalmente, né, me calo. E quando eu me calo, ela se direciona para mim e me convoca com o olhar. Então, presta atenção, porque esse sinal, né, de correspondência quando convocado, isso não é o traço discriminante pelo protocolo PREO. Ele seria ao contrário, quando não convocado, se o bebê é capaz de iniciar espontaneamente esse contato com o outro, né? Então, deixa eu passar de novo para vocês. Ver se vocês reparam dessa vez. Eu demoro a me calar, meu. Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Cadê o pezinho? Cadê o pezinho dela? Cadê o pezinho? Olha lá você. Cadê o pezinho? Bem, ela me convoca com um olhar quando eu paro de falar com ela, né? Quando eu paro de solicitar. Bom, de acordo com o Lasnik, né, e pelo que eu sei hoje, né, ela com 4 anos não é autista. Mas esse seria o traço que discrimina, né, de acordo com o Lasnik. A criança é capaz de convocar o olhar do outro espontaneamente, mesmo quando não solicitado. Você vê que é muito sutil, né? E tudo que ele representa é muito importante. Então, ó, aqui hoje a gente está falando sobre isso, sobre a importância dessa antecipação que é feita pela família, né? O lugar que o bebê recebe, de como que as palavras que circulam o berço marcam a trajetória de uma criança. E é justo por isso que pensando nos efeitos do olhar dos cuidadores sobre a criança e o que se passa no seu corpo, que a gente sustenta essa pergunta sobre quais seriam os impactos de uma antecipação investigativa que buscasse sinais de autismo, né, por exemplo, numa criança em que uma dificuldade ainda não estivesse em questão. Essa foi uma discussão que precisou acontecer porque, por sorte ou azar, no meio do mestrado foi sancionada a Lei 13.438, né, de 2017, que sugeria a adoção de um instrumento avaliativo de risco psíquico e sua aplicação em todos os bebês que tivessem entre 0 e 18 meses de vida. Né? Eu não sei se todos acompanharam essa discussão, porque foi uma discussão bem ampla, né? E que culminou com vários conselhos, né? Vários órgãos
E vários psicanalistas também em debate, fazendo uma pressão danada para que suspendessem, né, a entrada em vigor da lei, até onde eu sei está suspensa, né? E nessa lei eles trazem essa noção de risco como um grande argumento para a instituição de uma prática, como a Cláudia Mascarenhas, né, psicanalista, nomeou de rastreamento psíquico populacional. Eu achei muito oportuno. E essa lei, quando veio, ela gerou uma enorme comoção entre os profissionais e pesquisadores envolvidos com a primeira infância, né? E aí eu vou trazer como se deu um pouco dessa discussão. Dá tempo? Vocês acham que dá tempo? Porque eu acho importante porque ela levanta isso, né? Que o que faz a gente pensar em instituir um instrumento que avalie risco em todos os bebês? Não é à toa, né? A gente tem uma história de bebês e de crianças na verdade, entrando muito tardiamente no serviço para iniciar os acompanhamentos, né? E isso faz com que a gente perca um tempo enorme de intervenção, né? De cuidado. Então, tem toda uma mobilização para que a gente possa cada vez mais falar dos tempos do desenvolvimento e os tempos constitutivos, de forma a iniciar o cuidado cada vez mais precoce, né, de bebês que apresentam algum tipo de entrave, sabendo que isso tem uma importância enorme, né, na evolução dos quadros. Ao mesmo tempo, essa discussão sobre se teria condição de haver um instrumento que fosse padronizado, né, para reconhecer esses sinais, e que efeitos que advêm de uma aplicação a todos os bebês e não só aqueles que apresentem de fato algum sinal, né, algum sinal preocupante, algum sinal de alerta. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar algumas divergências que surgiram com a lei para entender um pouco qual é a discussão, né? Esse aqui é o texto da lei, vocês conseguem ver? Altera o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece em seu artigo único que todas as crianças de 0 até 18 meses de vida sejam submetidas nas consultas pediátricas a protocolo ou outro instrumento para detecção de risco psíquico. E aí, essas foram as divergências, as principais, pelo menos, porque foi uma discussão muito ampla e como estava no meio do meu trabalho, né, a gente acompanhou mais de perto, né, o que estava sendo dito, e eu acho que são as opiniões contra a implantação da lei e também a favor, que eu acho mais pertinentes, né, e que eu acho que tem que sempre poder ser discutidas. Então, quem é contra, primeiro diz que o risco maior é de patologizar a infância, aumentando diagnósticos indevidos, né, um risco de médicos, educadores e pais fixarem dificuldades na constituição de bebê como signos de uma patologia específica, como o autismo, né? E aí o contra-argumento a favor é que essa detecção é de risco, né? Claro, não é um diagnóstico, a intenção é que se rastreie risco e não o autismo propriamente dito. Né, e também de que a patologização da infância já está colocada, né, já visto esses inúmeros diagnósticos que a gente vê aí, né, de autismo, hiperatividade, né, cada hora um. Detectar sinais não representa tratar crianças, né, e aí contra esse argumento, dizendo que a demanda produz necessidade de ampliar e criar serviços. Você vê que é uma conversa mesmo, né, do que pode ser feito. Não é possível controlar a correta aplicação do instrumento, não é possível padronizar um instrumento e no SUS o acesso a pediatras já é limitado. Né? E aí outros dizendo que a lei, ao contrário, impulsionará a necessidade de treinamento, a aplicação pode ser estendida a outros profissionais. Né? Contra, a lei não traz qualquer benefício para a saúde pública, prevenção e promoção de saúde caminham juntas, condicionantes da saúde extrapolam os limites do corpo e se realizam na articulação do corpo com sua experiência de território, né? Aqui tomando saúde no sentido mais amplo. A atenção à primeira infância estaria na esfera preventiva, né? O IRD, por exemplo, se utiliza de indicadores positivos, atendendo a uma lógica não patologizante, mas nenhum instrumento é a prova da ética de quem o utiliza, né? E nem funciona se quem aplica não partilha de seus princípios. Então, assim, reforçando que para aplicar deveriam ser todos muito bem treinados, né? E estar muito cientes do que fundamenta o protocolo, né? Não é o checklist pelo checklist. Uma certa responsabilidade com o uso da ferramenta.
Os instrumentos cognitivistas seguem uma ânsia diagnóstica, né? Esse é o argumento de psicanalistas, vale lembrar. Suas intervenções não teriam o mesmo cuidado com o processo de subjetivação, caso um deles fosse escolhido, né, como padronizado, e a medicalização, né, aumentaria por isso. E a favor, dizendo que crianças com transtornos graves costumam chegar muito tarde aos serviços, o que a gente sabe, né, o que a gente conhece na realidade. Mas, em comum entre esses profissionais, né, que participaram desse longo debate, né, dessa conversa, a preocupação comum é que um bebê que apresente entraves para a constituição psíquica ou para o desenvolvimento já está em sofrimento e por isso coloca-se a necessidade de intervir o quanto antes, né, destacando uma certa urgência. Merece cuidar, todos concordam que merece cuidar da ideia de testar risco em todos os nascidos, né, e não só naqueles que apresentem de fato algum sinal preocupante. Todos concordam que a psicanálise não fala em prevenção, né, em prevenção psíquica, que a marca da infância é a sua indefinição estrutural, não se pode fechar um diagnóstico em um bebê, né, esses cuidados que precisariam prevalecer caso a gente aplicasse um instrumento tão cedo. Os indicadores de risco têm sido tratados no meio médico como se fossem a doença em si, então às vezes tomam um sinal como, né, como se já fosse a doença. E ainda que a lei não se restrinja à questão do transtorno do espectro autista, a problemática do autismo estará inevitavelmente relacionada aos seus desdobramentos. Então, você vê que, a não ser o pré-O, né, mas o IRD propriamente dito, ele nem se refere ao autismo diretamente, né, ele nem se propõe detector de transtornos graves do desenvolvimento, mas a gente sabe que por estar em alta discussão sobre o transtorno do espectro autista, isso ia acabar prevalecendo, né? Então, essa é a discussão. Esse foi o efeito direto da lei. Essa foi a capa da Veja, vejam a data, de julho de 2017, logo depois que a lei foi sancionada. E olha essa sutileza, né, dessa noção de risco e como aparece já divulgada e transmitida. No novo mundo do autismo, avanços científicos facilitam o diagnóstico do transtorno, que tem incidência altíssima, acomete 1 em cada 68 crianças, e aqui lançam um teste com 10 perguntas que ajuda a identificar sinais do distúrbio. Então, a gente sabe, né, e acompanhou muito de perto nessa época, os efeitos também disso na vida das pessoas, né? Totens foram instalados em shopping center com checklists em que as pessoas podiam se auto-aplicar e depois imprimir um resultado, né, com possível diagnóstico. Então, vocês vejam como isso é grave, né, e tem reflexos muito rápidos, né? Quem trabalha em serviço de saúde sabe mais ainda como que isso tem reflexos, né? No que diz respeito à adoção de protocolos, estou acabando, tá, gente? De protocolos. Vou ter que entrar aqui para fazer o papel chato. Vamos Não, estou fechando. acabando mesmo, pode deixar. Tá. No que diz respeito à adoção de protocolos por psicanalistas, né, eu fiquei e fico até hoje remoendo algumas perguntas, né, e eu acho que precisam ser remoídas por todos nós, né, principalmente psicanalistas, né, que se esses protocolos são uma maneira encontrada para manter ou mesmo estabelecer o diálogo interdisciplinar, né, como se propõe, como que a gente concilia o uso do instrumento e o papel do analista e da transferência nas avaliações e nas intervenções com bebês, né? Uma primeira questão. Como aproximar a psicanálise do discurso da ciência sem que com isso haja uma sutura do lugar do sujeito? Será que haveria uma maneira menos arriscada da gente divulgar as descobertas psicanalíticas sobre os momentos lógicos constitutivos? E essa importância, né, a grande importância no acompanhamento de bebês, como que a gente impede que os protocolos sejam também capturados pela ânsia diagnóstica, que tem causado tantos efeitos iatrogênicos de patologização da infância, né? E mais do que nunca, pensar em como se dá a própria transmissão da psicanálise, né, e os efeitos disso quando a gente supõe que pode ensinar a aplicar um protocolo, né, esquecendo que ele tem uma base de fundamentação extensa, né, muito densa, e, enfim, são perguntas. Tem uma diferença importante em considerar o não enlaçamento
do bebê ao campo do outro, no circuito pulsional, né, como a gente descreve, como indicador clínico de um impasse na constituição psíquica, né, e tomar esse sinal como signo patológico de autismo, por exemplo. São posições ético-políticas distintas, mesmo dentro da psicanálise, né? A gente vê psicanalistas falando em sinal de autismo em bebê, em reverter autismo, né? Em dar garantias de que se até 1 ano for atendido, então pode se reverter. Quer dizer, a gente não pode dar garantias de intervenção alguma, né? Em qualquer idade, em qualquer clínica. E apesar dessas divergências, o que se preserva, né, além dessa compreensão de que o laço entre o bebê e o outro são uma condição para a instalação da subjetividade, né, e a atenção que precisa ser dada aos efeitos da ausência de alguns desses marcadores de que eu falo no trabalho, nessa relação sobre o desenvolvimento, é a aposta na infância como um tempo privilegiado, né, de abertura para inscrições, né, em que muito pode ser feito. E aí, quando a gente fala em intervir precocemente, é necessário localizar em relação a que tempo, né, estão as intervenções psicanalíticas, porque elas se diferem de outras intervenções também por isso. Né? E aí lembrar que a gente aposta sempre, aposta é sempre num tempo lógico, né, que conta sempre a posteriori. Essas experiências de cada sujeito só são significadas no só depois. Né? Por isso a gente não pensa em prevenção como uma antecipação a um suposto adoecimento futuro. Né? Eu cito sempre Clarice Lispector, que tem uma frase que eu adoro, que ela diz que em matéria de viver nunca se pode chegar antes. Né? Isso também localiza como impossíveis as garantias ao tratamento. E aí pensar em intervenção precoce exige, portanto, esse deslocamento de um pensamento que privilegie os aspectos nosológicos para outro que considere mais importante o sujeito, né, as condições em que o sujeito advém, podendo aliviar determinadas formas de organização subjetiva ou certas produções sintomáticas que esse sujeito pode comportar. E aí, por isso, no trabalho, eu sugiro essa mudança, né, de uma expectativa de chegar a tempo, pela intenção de intervir a qualquer tempo, né, que uma criança nos convoque, inclusive no início da vida, né, antes que ela seja falante, né, marcando com isso uma posição ético-política, né, a inclusão do sujeito, mesmo esse sujeito advir em toda tentativa de intervenção, e reconhecer sempre uma posição subjetiva como inseparável do processo do desenvolvimento, né, não tomar só os marcos lógicos como só os marcos do desenvolvimento, né, como referência nesses atendimentos a crianças pequenas. Fernanda, vamos deixar o restante para o debate, vamos? Já acabei. Vamos. Já acabei. Tá. Foi muito rico, parabéns pela apresentação riquíssima, são muitos elementos. Sim, é uma discussão longa. Eu acho que a gente tem assim questões assim, eu posso fazer um resumo rápido assim, porque ela está trazendo 2 instrumentos importantes para acompanhamento do desenvolvimento da criança. Ela traz, além disso, algumas polêmicas em relação a essa aplicabilidade. Nós tivemos uma conversa antes e eu insistia com ela o seguinte, falei, bom, mas são instrumentos muito importantes que as pessoas podem ter conhecimento e é fato que precisaria se explicar um pouco mais. Então, a gente tendo tempo, depois eu vou pedir para você falar um pouquinho mais. Mas agora, para a gente poder preservar o tempo do debate, eu vou pedir para a doutora Bernadette fazer uma questão e a gente passa para diante, Bernadette, e a gente vai ter você nos próximos aqui para ajudar a gente nessa discussão. A doutora Bernadette, eu vou apresentar ela para vocês. Ela é Bernadette Sá Freitas, é pediatra, professora universitária, e é pediatra do Serviço de Alta Complexidade em Audição do Ministério da Saúde. Então, ela pode fazer a apresentação dela, eu vou pedir para ser uma pergunta, para a gente poder abrir para o debate. Não, você vai ter que me deixar falar 2 coisas antes da pergunta. Primeiro, vou parabenizar a Fernanda, muito jovem, já com um estudo belíssimo sobre esse olhar, sobre os entraves do desenvolvimento, um olhar psicanalítico. Eu achei muito interessante. Agradecer a você pelo convite. Mas eu preciso falar 2 coisas antes de fazer uma pergunta.
eu quero dizer para vocês o seguinte, e agradecer aos pediatras que estão aqui. Aqui tem pediatras, tem professores da UNIV, do curso de fono, tem alunos. Eu quero dizer que, nesse momento, eu me sinto obrigada a divulgar o que eu ouvi aqui. Eu preciso falar com meus colegas, com meus alunos, sobre esta possibilidade, e eu não vou falar intervenção, porque eu concordo, mas desse olhar de perceber, através de instrumentos, situações de entraves e dificuldades. Outra coisa foi que como que eu convivo hoje com os autistas, porque isso vai dar uma dimensão de como o pediatra tá dentro desse contexto. Há 15 anos eu recebo crianças que não falam, que não se comunicam através da linguagem oral, né, verbal, no caso, que as mães acham que são surdas e, por isso, elas são encaminhadas para avaliação auditiva. Então, meu serviço atende crianças que chegam encaminhadas por psiquiatras, por neurologistas, porque são autistas. Muitas mães dizem, eu preciso do exame para fechar diagnóstico. Eu digo, isso não fecha diagnóstico. O neurologista que está encaminhando não conhece esta questão relacionada à sua impossibilidade do seu filho se comunicar. Ou eles chegam porque a mãe acha que ele é surdo. Então, eu recebo crianças que eu preciso de sedar para fazer um exame chamado BERA. Esse exame avalia apenas a via auditiva, até o cérebro, mas não avalia o processamento da audição. E aí eu tenho que sedar a criança, e na anamnese eu pergunto, ela toma algum medicamento? E eu quero dizer para vocês sobre a medicalização, porque é uma coisa que está me assustando em relação às crianças autistas. A minha criança, agora fiz um trabalho, apresentei de levantamento, medicada com 2 anos e 2 meses, que a média de idade dos meus pacientes é 3 anos. Mas a mais nova medicada era de 2 anos. Lembrar o seguinte, o pediatra, ele também tem muita vontade de tentar descobrir, perceber questões que ele poderia ajudar para que essa criança não tivesse as dificuldades que ela tem no momento que ela chega já com o diagnóstico de autismo. Os pais perguntam, doutora, o que ela tem de diferente? O que eu posso perceber de diferente para ajudar? E os pediatras fazem essa pergunta. Eu trabalho ensinando alunos do curso de medicina, mas isso tem que ser ensinado nos cursos de fono, de físico, além do de psicologia, que já é feito, a questão da avaliação das questões emocionais, psíquicas, como vocês querem. Nós temos um instrumento que avalia 4 áreas do desenvolvimento, e eu estava olhando naquele instrumento que ela falou, de 0 a 4 meses, a única pergunta que a gente faz para a mãe, dentre as outras que ela mostrou, era do olhar compartilhado, era da fixação ocular. A minha pergunta vem em cima dessa situação que hoje é real. Pediatras têm vontade de fazer, de ter possibilidade de perceber essas situações de entraves. Os pediatras querem. Porém, nós não temos mais puericultura na pediatria. A pediatria hoje privilegia o pronto-socorro, não é a pediatria, não. Os pediatras estão no pronto-socorro porque a grande demanda do pediatra hoje é pronto-socorro, é lá que eles têm emprego. Então, hoje, o pediatra está preocupado em aprender a tratar doenças de criança e não entender o desenvolvimento, o crescimento. Embora, no fundo, ele tenha esse desejo, ele não tem oportunidade. Então, a pergunta que eu faço, Fernanda, é o seguinte: se eu estou atendendo uma criança
avaliando com o instrumento que eu tenho, que está na caderneta da criança, que, aliás, você sabe que eles chamam essa caderneta de vacina. Até os pediatras viram para as mães e falaram assim, a senhora trouxe a caderneta de vacina? Quando nessa caderneta nós temos um instrumento que não é tão bom, que não é tão dirigido à área, mas quando ele é bem preenchido, ele tem possibilidade de detectar, já na área do sofrimento psíquico, já na área dos entraves, algumas coisas. E nós temos na própria caderneta da criança qual a conduta. Então, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu estou avaliando uma criança de 3 meses. Isso eu ensino para os meus alunos. E eu não vejo um olhar compartilhado, eu não vejo a criança se insinuando, eu tento, pergunto à mãe como que é. Ela diz, doutor, ele é muito quieto, eu não vejo ele me se oferecendo, ou seja, me procurando. E aí eu, na consulta, porque esse instrumento ensina os alunos que ele não deve perguntar, ele também deve observar. Porque às vezes a mãe também é uma pessoa que ela não está muito ligada nessas questões. Então, eu brinco, ei, Lucas, olho para ele, converso, e ele realmente não se oferece, não responde, não compartilha. Nesse momento, dentro da instrução que o pediatra tem, quando a criança tem atraso em uma área do desenvolvimento, e aí eu estou falando dentro da nossa avaliação, na área pessoal social que eu estou avaliando. A conduta é orientar a mãe a estimular, tipo, conversa mais com seu filho, Juliana, brinca mais com ele, conversa mais com ele, e na próxima consulta, um retorno para observação. A próxima consulta pode ser 1 mês ou 2. A minha pergunta é, na prática pediátrica, quando eu estou diante desta situação, e nem estou considerando o seu instrumento, que eu não tenho. Você tem uma ideia? A Sociedade de Pediatria, diante da lei, lançou o MChat disponível. Pensa que alguém acessa? Pensa que alguém tem no consultório? São poucos que têm. Então, nem estou falando desses instrumentos, mas eu estou dizendo da situação que hoje o pediatra vive. Então, eu tenho que seguir uma rotina que a minha caderneta da criança fala, e eu ensino para os alunos. E aí essa criança volta daqui 2 meses ou 1 mês, com o mesmo entrave, com a mesma situação. E aí, dentro da nossa conduta, encaminha para o profissional de saúde mental. Isso é dentro da nossa conduta, ou encaminha para uma avaliação neuropsicológica. Ou, e aí, olha o que eu estou pensando, vê se você concorda. Eu usaria para essa criança este instrumento, por exemplo, o indicador de risco, que eu gosto muito, gostei mais do que do outro. Eu poderia usar, ou isso é um instrumento que tem que ter curso, preparo para poder fazer. O pediatra pode, eu coloquei uma situação real, porque não adianta eu encaminhar uma criança para um profissional de saúde mental na rede pública, eu estou falando de SUS, de rede pública, porque é a grande população. Para um profissional da saúde mental, porque ele não tem um sorriso compartilhado social, porque nós temos os marcos, exatamente como você falou, vendo o tempo da criança. Então, até 4 meses, ele não tem uma emoção compartilhada, ele não me busca, ele não sorri. Eu faço o que com essa criança? Eu uso esse instrumento, eu ensino isso para os meus alunos? Ou eu faço o seguinte, olha, Juliana, o Lucas precisa de um profissional da saúde mental. E faço um laudo, e faço um encaminhamento. Ela não consegue. Então, a minha pergunta para você é, pediatra, 47 anos que eu faço ambulatório, eu sou responsável há anos por ensinar os alunos a trabalhar com instrumentos de avaliação do desenvolvimento. Eu sou responsável
no módulo de psiquiatria, por isso, é isso que eu faço. E qual seria, então, dentro dessa situação, a sua opinião para os pediatras? O que eu faria? E ensinaria meus alunos para fazer? Ótimo, boa. Vamos começar por aí. Soltamos a questão, a Fernanda procura fazer algumas considerações e a gente abre, já temos algumas perguntas no chat. Quem quiser colocar, coloca mais no chat. Ou se quem quiser falar disso, anota lá que eu vou chamando. Depois eu faço algumas considerações. Bernadette, a situação é muito complexo, porque se trata especialmente de um quadro muito complexo, né? A gente tem sobre o autismo especificamente, né, que o único consenso é que é multifatorial, né? A causalidade. Quer dizer, a gente conhece a realidade dos serviços, né? O que eu questiono no trabalho... e assim, pensar que quando essa lei surge, a discussão toda ela é fomentada baseada no fato de que a discussão não é sobre o uso dos instrumentos, é como são utilizados e a que lógica que eles atendem, né? Isso, especialmente, é o que conta nessa discussão como mais importante, porque não é só... eu não tenho nada contra os instrumentos em si, né? O meu receio é que o uso que vai ser feito deles, né, e atendendo que lógica, né? Sabe-se que a própria caderneta da criança, né, de saúde, ela já foi muito modificada e, inclusive, já hoje contempla alguns aspectos que são, né, de desenvolvimento psíquico e que são muito mais sutis, né, e tornam um instrumento muito mais rico. Né? Na época da discussão sobre essa lei e a adoção de um instrumento, inclusive foi um dos instrumentos sugerido, né, no lugar de um protocolo aplicável, né, de forma padronizada a todas as crianças, foi dar mais atenção aos critérios da caderneta, né, de acompanhamento, os profissionais se esforçarem mais a preencher e incentivarem mais as famílias a acompanharem, porque aquilo é riquíssimo, né, e poucas famílias sequer folheiam, né, como você disse, eles tomam como caderneta de vacina, né? Porque nunca se deram ao trabalho de ler, não foram incentivados a isso, né? Enfim, tem toda uma realidade também brasileira que a gente precisa considerar, né? Os serviços, especialmente, assim, a minha interrogação é sempre do que depende para uma criança precisar ser cuidada, né? E a aposta é de que ela pode ser cuidada sem que se necessite de um diagnóstico. E na nossa realidade, nos nossos serviços de saúde, a gente já encontra um impasse aí, né? Eles dependem de um diagnóstico para entrar nos serviços, né? É exigido um CID, e isso às vezes fecha as possibilidades ao invés de abrir, né? Eu acho que essa é a maior crítica. Alguns profissionais dos serviços, eu acho que batalham bastante, porque a gente entende que seja necessário algum tipo de formulação, né, como critério de entrada nos serviços, né? Isso é que fundamenta o fato de que se exige um CID. Mas a gente vê os profissionais colocando como não definido, né? Dando um jeito de não fechar, ou de manter uma pergunta, ou de manter abertas possibilidades, antes de dar um nome, né? Que poderia selar um destino. Então, eu acho que o que fica mais marcante para mim é essa defesa, né, de que não necessitamos de um diagnóstico para começar a tratar de um bebê que apresente qualquer sinal de impasse, né? Qualquer questão que surja indicando que algo não vai bem na relação dele com o outro, a gente precisa tomar como podendo ser prejudicial para o desenvolvimento dele, porque um bebê depende da relação com o outro, né? E aí investigar as razões pelas quais ele se fecha, isso depende de uma escuta, né? De uma escuta muito sutil. Essa pergunta que você me faz, se os médicos devem aplicar o protocolo, eu digo que treinados, né, sobre o protocolo, entendendo os fundamentos, eu acho que é um instrumento que é rico, pode ser bem utilizado, né? Mas a minha pergunta é sempre que uso que vai ser feito, né? Porque se aplica-se um protocolo para tentar chamar a criança de autista, eu acho que... Não, né? Nem é para chamar de autista. É mais o seguinte, essa criança com entrave, eu vou encaminhar para a saúde mental, eu coloco atraso no desenvolvimento na área pessoal social. Ela não entra. É isso que eu quero dizer. Do ponto de vista
do diagnóstico, eu entendi perfeitamente o que você está falando. A minha questão hoje se refere a, na prática, o que vai ser feito. É preciso o quê? Pedir à mãe para estimular? Não adiantou nada, ela voltou, ele está do mesmo jeito. Agora eu viro para ela e digo assim, Juliana, de fato ele é muito quieto, ele não ri. Eu não sei por quê. Eu vou dizer isso para ela? Não. Aí ela pode me dizer, doutora, eu preciso de ele precisa de alguma estimulação especial, ele precisa de algum tratamento especial. Essa está sendo a grande questão nossa, principalmente aqueles pediatras que estão interessados em ver esses entraves muito precocemente. Porque quando tem 2 anos, eu vou no MChat, vejo a pontuação, vejo se é altamente sugestivo disso ou daquilo, e encaminho com alguns... Hoje tem mãe que chega para mim e fala assim, meu filho é CAS 36, meu filho é pré-autista, no MChat ele deu tanto. Elas já sabem isso. Mas agora a minha pergunta é sobre aquele olhar do bebê de 4 meses. Eu tenho feito isso sistematicamente no consultório e lá na policlínica da UVV com os alunos. E é essa a minha questão. Você coloca coisas muito interessantes. Só que eu, como professora, eu tenho que ter com os alunos algum tipo de conduta. Eu não posso simplesmente dizer, ele realmente não parece que... Quer dizer, ele tem um entrave aí, dele não buscar... A questão que está sendo trazida é fundamental, assim, né? Eu acho que a gente só precisa tomar, me parece que alguns cuidados, assim, né? A minha insistência de trazer essa discussão para o fórum clínico com a temática do autismo é porque existem 2 instrumentos ricos, bem embasados e que podem ser utilizados se as pessoas forem bem capacitadas, né? A Fernanda passou rapidamente pelos eixos que fundamentam o IRD. Aqueles eixos não são coisas que a gente fala em 2 minutos e as pessoas vão entender. Aquilo depende de uma capacitação. Eu estou aqui pensando né, que talvez o nosso próximo fórum sobre autismo possa ser um trabalho especificamente sobre os 4 eixos que embasam o IRD, para a gente poder entender e ir entendendo e se apropriando. Eu achei muito interessante quando a Fernanda aponta que assim, o grande propósito do IRD, na verdade, é transmitir algum saber psicanalítico aos pediatras, né? Eu acho que isso é um valor muito, muito, muito importante. Claro que nós temos assim muitos problemas no nosso sistema de saúde no Brasil, temos várias questões, mas eu acho que a gente não pode desperdiçar o que já tem na mão da gente. Já existe, quer dizer, existem sim profissionais na rede privada, quer dizer, nos consultórios existem profissionais trabalhando precocemente, vamos lá com essa palavra, né? Nesse laço mãe-bebê, desde muito pequeno, quando aparecem alguns sinais que preocupam. Então, muitos de nós, psicanalistas, têm feito esse trabalho. O que a doutora Bernadette está chamando a atenção é que, em geral, isso vai para um neurologista, né? E as pessoas, os profissionais estão sem esse instrumento, né? Não só de detecção, de cuidados, de sinais, mas também de acompanhamentos, né? Eu acho que a gente pode começar uma discussão até para provocar o poder público e pensar como que essas coisas podem ser encaminhadas, né? Eu queria abrir agora para as perguntas para o chat um pouquinho e a gente vai continuar a conversar. Mas, tá bom? Posso fazer só um adendo? Assim, Sim. eu acho que é fundamental, né, poder discutir mais quais são os fundamentos desses instrumentos, mais do que os instrumentos, né? É um saber sobre a constituição psíquica que é rico, e eu acho que essa discussão, né, com profissionais de áreas diferentes, isso só enriquece o cuidado, né? É uma batalha de todos, né? Que a gente não caia numa conduta expectante, né? Como costumava ser da criança, você dizer, não, cada um tem seu tempo, não, né? Isso aí depois melhora, né? E aí quando você vai ver, a criança tem dificuldades muito cristalizadas. Eu acho que é a expectativa de todo mundo que trabalha com a primeira infância, né? Poder se antecipar a certas cristalizações, né? Cuidar o quanto antes quando você nota que algo não vai bem, né? A minha
questão maior com o uso dos protocolos foi transmitir apenas os protocolos sem essa preocupação, né, em transmitir o que eles representam, né? E aí eu acho que fica muito arriscado fazer um uso deles sem esse fundamento, né? E o que eu acredito é que quando você transmite o fundamento, talvez o protocolo nem seja necessário, né? Você não precisa esquematizar em forma de indicadores se você adquire esse olhar, né? Adquire essa escuta. É possível. E assim, a gente tem acompanhado, eu tenho uma experiência de muitos anos de clínica, de consultório, também trabalho na área de educação e acompanho crianças desde muito pequenas. Posso falar de estudo de longitudinal de 35 anos, né? E assim, é muito evidente que a possibilidade de intervenção no laço nessas crianças bem pequenininhas, quanto menor possível, o prognóstico é melhor, é evidente, é muito melhor. Seja lá o que estiver se instalando, se instala de uma forma mais tranquila, com mais possibilidades para esses sujeitos, né? Então, é isso que a minha preocupação tem sido essa, quer dizer, vamos socializar, vamos conversar mais, vamos falar sobre esses eixos, vamos falar que isso existe, vamos entender e vamos pensar como que isso pode ser usado, né? Eu vou abrir aqui para o chat. Juliana Vieira. Vou fazer só um complemento, só para não perder o fio, só porque eu acho que a Bernadette tocou num ponto super importante, né? Que é essa questão, né, dessa angústia que ela fica, né? Quando ela fala, volta daqui a 1 mês ou 2 meses. E isso é muito tempo para um bebê, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Quando ela identifica, o que a gente pode fazer, né? Para ela não ter que ficar lá, né? E aí verificar que dali a 2 meses continua do mesmo jeito. E aí, olha o tempo que se perdeu, né? Assim, de intervenção e de possibilidade. Só isso que eu queria, né? Para abrir o chat, super mas só para importante, Ariana. destacar. Isso faz pensar o seguinte, que se você pega uma criança com febre, você não manda ela para casa e pede para ela voltar daí a 1 mês, né? Você não vai tratar daí a 1 mês. Então, é a mesma coisa, você tem um sinal de alerta. O que você vai fazer com isso? Precisa de fazer alguma coisa com isso. Precisa encaminhar. Vamos ver para o que é possível, né? Com certeza. Em Vitória, especialmente, eu já vi ampliar muito o número de profissionais que já passou, né, por essas discussões. Né? Vejo a Ariana mesmo inserida na universidade, fazendo intervenções nos serviços, inclusive no CAPSI, né, trocando muito com as equipes. Eu acho que essa é a forma, né? Estamos avançando, estamos avançando. Isso aí, a gente está aí numa pandemia, vamos falar em contágio, né? Contaminar um pouco. Vamos contaminar. Escuta, Eu serei uma contaminadora. Isso aí. Dessas possibilidades. Isso aí. Então, a Juliana Vieira pergunta, o que implica uma antecipação quando se fala a partir da psicanálise? E vou fazer 2 perguntas aqui, a gente vai para frente. A Esmeralda Cristina faz uma pergunta assim, dificuldade de fazer laço, poderia pensar a recusa do olhar nesse período inicial? Trabalhar essas 2 questões? Vocês podem também falar, né? Mas eu fico pensando, vou primeiro pela da Esmeralda, sim, né? Acho que pode pensar na recusa do olhar, sim, né? Tem outros sinais sutis, mas a recusa do olhar é o que primeiro chama atenção, né? Quando a gente cuida de um bebê muito pequeno, né? Porque a gente sabe que os bebês nascem ávidos em interagir, né? Cada vez mais as pesquisas mostram competências do bebê para interagir, né? Muito tem se falado sobre isso, então chama logo a atenção um bebê que recusa, né? Que prefere qualquer coisa ao colo, né, e que se esquiva, né, da mãe. Então, isso sim. E o que implica uma antecipação, eu pensei em 2 vertentes nessa resposta, né, essa antecipação necessária para a constituição, né, que toda mãe faz de uma forma muito natural, emprestando de si, né, para fazer suposições do que se passa no bebê, e isso sendo fundamental para a constituição. E, ao mesmo tempo, o que eu suponho que também está implicado nessa pergunta, né, o que representaria, a partir da psicanálise, pensar numa antecipação diagnóstica, que é o grande problema que eu trago, né, com esse trabalho. Se a gente antecipa um diagnóstico, quantas marcas não se dão, né, e quanto desse saber e desse empréstimo que viria dos pais, né, dos cuidadores, de um saber que é construído né, ao longo da relação com o bebê e que vem da história, né, de cada família, o quanto que isso acaba sendo tirado de cena quando a gente vem com um saber pronto, com um diagnóstico, com sinais que precisam ser reconhecidos, se isso não comparece como uma nuvem, né, entre os pais e o bebê, em que eles já não podem mais
fazer aposta nenhuma de uma suposição de saber própria, né, sobre o que se passa com o bebê. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo clínico, né, eu recebi uma vez uma mãe em que vinha um sintoma que é até comum, né, do filho bater a cabeça e bater repetidamente a cabeça nos móveis, no chão, e aí dizem para ela para não prestar atenção, para ignorar que isso vai passar. E isso foi tão pregnante que por um tempo ela tentou suportar, não olhar e não intervir, né? Até que, claro, ficou insuportável. E ela mudou de médico. Mas, assim, essa conduta, né? Assim, como é que um saber é tão pregnante que faz os pais se sentirem inaptos para supor e para intervir como acham que podem, né? Então, assim, só tomar esse cuidado, uma antecipação diagnóstica, eu acho que pode ser muito grave para uma criança também, né? Sim. A questão do diagnóstico uma questão para a gente, né? Avisada no campo da psicanálise, né? Pela perspectiva, assim, pela possibilidade de ver o sujeito pela lente do diagnóstico e não encontrar o sujeito, né? Isso sempre é um problema, assim, quer dizer, quando a gente sabe da ansiedade, muitas vezes, dos pais que encontram alguma coisa e que não sabe o que é, e uma certa calma quando encontram um diagnóstico, né? Mas é uma calma traiçoeira, né? Porque é uma calma que enrijece, que fecha a possibilidade do que pode se constituir ali como sujeito. Porque a psicanálise, a Fernanda falou disso no começo, bem no comecinho, quer dizer, a psicanálise está falando de uma constituição psíquica, que envolve essa relação com o outro que pode se estabelecer a cada momento, né? O modo como isso está se estabelecendo a cada momento, né? Enfim. Cecília, só pegando um gancho aí com o que você falou, assim, eu acho que é fundamental isso, porque o diagnóstico também, ele, de certa forma, ele encontra uma resposta que é exterior à implicação dos pais, né, nas suas dificuldades na relação com aquela criança. Né? Então, assim, tem uma doença tal, então, assim, isso acalma, né, também, porque, de certa forma, tira essa angústia, né, de uma possibilidade, de uma implicação, né, naquele problema, naquela dificuldade daquela criança naquele momento. Né? Então, eu acho que isso também, é por isso que os pais ficam ávidos e, às vezes, o manejo com os pais é muito difícil. Por quê? Porque eles também não estão podendo, né, muitas vezes, reconhecer, naquele momento, as suas dificuldades. Aí eu trago uma pergunta, né, assim, que quando não sei quem falou mais agora, eu já perdi, a mãe não está muito ligada, que alguém falou, não sei quem falou isso, que a mãe não está muito ligada. Aí eu fiquei pensando em te perguntar, Fernanda, assim, se uma mãe não está muito ligada, como é que o bebê vai estar ligado, né? Então, assim, essa frase me soou como uma frase significante, a mãe não está muito ligada. E aí eu fiquei com essa pergunta, e aí, assim, como... que eu acho que é o grande desafio que eu penso, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, como introduzir, às vezes, né, uma abordagem com os pais, né, através dos bebês, né, assim, porque os bebês, eles estão falando de questões deles, que a gente sabe, né, de como eles estão até se protegendo, se defendendo dessa invasão desse outro. Quando você fala da recusa do olhar, eu me lembrei da anorexia que Lacan trabalha, no Seminário 5, porque a anorexia é um comer nada, né? E o Lacan fala que essa anorexia pode se dar na primeira mamada. A criança percebe uma dificuldade no afeto desse outro e aí ela fecha a boca. Então, eu fico pensando se essa recusa do olhar também tem a ver com essa captura que a criança já faz, né, dessa dificuldade no afeto. Então, se também não é uma tentativa de sobreviver subjetivamente. Olha que curioso, né? Porque o que ele vai falar no Seminário 16 é que o ser humano sempre cria uma forma e um modo de criar uma tentativa de sobreviver subjetivamente. E a recusa é uma forma uma tentativa de, não quer dizer que haja, mas, de certa forma, é um sinal que, se é danoso de um lado, entre aspas, né, porque traz efeitos, né, de dificuldades para essa criança, por outro lado, ele está sinalizando, pedindo socorro, né? Assim, eu quero existir subjetivamente, como se a criança dissesse isso. E aí, eu acho que a maior dificuldade é justamente isso, assim, aquilo que a Bernadette traz, que é assim, como abordar esses pais se eles estão neste tempo ainda, né, tão envolvidos e tão alienados da sua própria questão neste momento em que a criança presentifica
essas dificuldades? Sim, para mim é uma questão, sim, porque... E é difícil, viu, Vera? Muito difícil. Eu que falei sobre ligado. Às vezes a mãe tá no celular e a criança está mamando. E eu pergunto, ele olha para você quando ele está mamando? Porque a visão da criança nos primeiros dias de vida é muito curta. Ele só enxerga uma distância de 30 centímetros. Então, ele tem que dialogar com a mãe mesmo que está amamentando ou dando mamadeira. Ela está totalmente desligada. Ela, doutora, nem reparei. Mas ela nem reparou se ele faz isso. É uma coisa que eu vejo com muita frequência. Entendeu? Mas, Vera, eu fico pensando assim, que tudo que se trabalha, e cada vez mais, né, sobre a intervenção precoce, é reforçar o fato de que ela recai sobre o laço, né? Não só sobre o bebê, ainda que a gente esteja numa corrida, né, de estudar cada vez mais as competências do bebê, reconhecer sinais precocíssimos, né, já aos 4 meses. Lasnik fala que esse sinal aos 4 meses podia ser reconhecido desde o nascimento, né? Bota 4 meses porque na França já é a data em que ele vai ter que retornar, né, para uma vacina. Então, assim, esse cuidado de que as intervenções elas se destinem a um laço, né, e não a um e a outro, eu acho que é um cuidado necessário, né? Como eu falei, são muitas as razões pelas quais um bebê se fecha. Isso, né? Algumas vezes isso tem a ver com o que se passa. Desculpa, Bernadette, não ouvi. Não, eu quero repetir isso para os meus alunos. Eu nunca pensei nisso, da questão do aprendizado ser um laço. Isso, para mim, hoje, me marcou muito. E é muito importante, porque fomos acusados de acusar as mães de serem mães geladeira, né? Mas responsabilizar as mães. E claro que a psicanálise entende que responsabilizar é muito diferente de culpabilizar, né? E que num processo de acolhimento é possível responsabilizar o sujeito de muitas formas, né? Acolhendo as dificuldades. Agora, eu acho que na intervenção precoce, sobretudo, dada a urgência, né, de um bebê, e ser esse o cuidador, não ligado, né, às vezes não se trata disso. É engraçado porque eu estudei muito a Lasnik, né, que é essa teórica francesa, que na verdade é meio brasileira, meio francesa. Ela teve né? aqui, sabia? Ela já teve aqui. A escola lacaniana. Sim, está para vir, nós estamos para trazê-la, possivelmente brevemente. Eu estudo Lasnik há muitos anos, desde os tempos de Urtim, né? E tive com ela em cursos também. E eu acho que esse é um traço que ela destaca muitíssimo, assim, de que eles trabalharam muito com vídeos caseiros, né, na Itália, quando estavam nos primórdios dessa pesquisa, vocês já devem ter ouvido falar, e que eles pegam vídeos caseiros retroativos, assim, né, crianças que depois tiveram um diagnóstico fechado de autismo, eles solicitam aos pais esses vídeos no início da vida, né, da interação entre eles. E o que se destaca lá é, ao contrário do que se imaginava encontrar, de que houve um desinvestimento, ou houve um investimento menor, de que os pais não atribuíam algum olhar, ela viu que algo se passava também do lado dos bebês que fazia com que essas funções fossem desanimadas, né, ao longo do caminho. Então, o que a Lasnik aponta, e eu concordo muitíssimo, é que diante de um impasse no laço, a gente não espera para ver se está do lado da mãe ou do bebê, a gente trata o laço, né? Trata a família, nunca só o bebê e nunca só a mãe, né? E eu acho que esses serviços que acolhem crianças muito pequenas precisam ouvir isso, porque ainda é muito comum a gente vê intervenções sendo feitas de maneira separada, às vezes não dando espaço para que os pais falem, né? Às vezes centrando na criança e diagnosticando a criança e passando a estimular funções, não entendendo que não tem nada mais estimulante para um bebê do que o investimento que vem dos cuidadores, né? Não tem nada mais estimulante do que esse investimento libidinal. Então, assim, a gente pensa em intervenção precoce cuidando de um conjunto, né? Um bebê não existe sozinho, né? Fernanda, só para pegar um gancho que eu acho que é fundamental, é lembrar que quando a gente fala dos pais, as questões sempre são inconscientes, gente. A gente nunca pode pensar, claro, né, assim, que são questões assim, de uma culpabilização dos pais, porque esse é um cuidado muito grande. Não julgar, não culpabilizar, porque são questões inconscientes, né, daquele casal, daquele momento ali, daquela criança naquele momento, das contingentes. Por exemplo, agora, a questão da pandemia, ela vai produzir efeitos. Vai. Né? Assim, porque as crianças ficaram meses sem ir aos médicos, aos pediatras, até os avós, que poderiam estar enxergando alguma questão, né?
não tiveram acesso a seus netos. Então, assim, eu acho que são contingências da vida que muitas vezes produzem também efeitos e que precisam ser levados em consideração e que são questões inconscientes. A gente não pode perder isso de vista. Claro. E justamente por isso, né, a gente precisa entender que toda intervenção nessa fase da vida, em qualquer fase da vida, é sempre uma aposta, né? Uma aposta de que algo novo possa surgir, uma aposta de deslizamento, uma aposta de articulação, e que a gente não dá garantias disso, né? Por mais que se intervenha, por mais que se encaminhe cedo uma criança, a gente não tem como, a gente aposta e espera, né? E tem visto muitos efeitos nas intervenções precoces, mas a gente não dá garantia delas, como não dá em clínica nenhuma. Né? Nenhuma dá, não há. Nenhuma. Eu acho que essa é uma discussão que não dá. Eu achei muito bonito a doutora Bernadette fazer a consideração de que ela aprendeu uma coisa importante hoje aqui, eu fico muito feliz, que é essa coisa muito difícil, às vezes, muito, assim, para os psicanalistas é muito simples, mas não é, que é a distinção do modo como se organiza um sujeito psíquico, que é no laço, né? Então, assim, não à toa um bebê se alimenta bem no colo de um outro, não se alimenta bem no colo da mãe. Então, essas coisas precisam ser escutadas e trabalhadas no laço, né? Mas eu quero aqui para as perguntas, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que diz assim, os riscos, a Juliana comenta, reais de se colocar as lentes do autismo sobre a infância, né? Importante consideração. Silmara faz uma pergunta, haverá frequência deste debate? Sim, a cada de 3 em 3 meses a gente tem um debate sobre autismo. Júlia Anacleto quer fazer uma pergunta. Júlia? Não estamos ouvindo. Não estou ouvindo. Fala de novo. Agora? Ainda não. Está baixinho. E agora? Aumenta. Tá bom. Agora sim, eu que não escuto vocês. Deixa eu aumentar o volume, peraí. Pronto. Não, assim, no fim das contas, eu estava aqui querendo colocar uma questão que me toca, né, acompanhando, né, eu não sou exatamente uma pessoa muito que está envolvida diretamente nessa discussão, mas acompanho esse debate sobre o IRD, especialmente por participar, né, lá do LEPS em São Paulo, onde a gente faz parte. Então, acompanho um pouco esse debate, né, que não é bem a minha praia, mas acompanho. E daí tem uma questão que sempre me volta, assim, que eu acho que tem tudo a ver com isso que está sendo dito aqui agora. O quanto que talvez nesse debate em torno dos protocolos e que se formou em torno do IRD especialmente, tem uma questão que é fundamental e que talvez seja fundamental também nisso que é a psicanálise querendo trazer algo do seu saber, né, num debate interdisciplinar, que é em torno dessa questão da observação da criança, né? Então, eu acho que isso é um ponto, eu fico pensando muito sobre isso, e eu queria colocar um pouco essa questão para ouvir a Fernanda sobre isso, assim, né? Que o quanto que um tipo de protocolo, né, pensado nesses termos, né, precisa fazer essa discussão de que a observação não incide sobre a criança, especificamente, né? Mas incide sobre uma relação, né? Isso que está sendo chamado aqui, enfim, mais propriamente psicanalítico como laço, né? E de certa forma, né, trazer isso, assim, o quanto que só o fato, né, de colocar, né, esses indicadores que seriam propriamente de algo que tem a ver com psíquico, quer dizer, na verdade é assim, né? Se a gente está falando de risco psíquico, já não dá para falar do organismo da criança, assim, não é a criança isoladamente. É uma relação necessariamente, né? Então, isso eu acho que é uma questão que tem a ver com essa discussão toda em torno do assunto, né? Porque no momento em que isso se torna um protocolo obrigatório para ser aplicado sobre a criança, para disso tirar um diagnóstico que tem a ver com a criança, se deixa de lado essa questão da relação, né? Então, eu sempre pensando isso, assim, que até a própria Cristina diz isso, né? Que é algo assim, a ideia é trazer os indicadores que possam fazer uma leitura não da criança, mas do laço, né? Então, isso é uma questão que sempre me vem, assim, que eu queria compartilhar e ouvir um pouco a Fernanda sobre isso, né? E outra coisa que eu acho que tem a ver com o mesmo, assim, né?
que é o quanto que também na psicanálise você tem essa ideia de que um diagnóstico está sempre atrelado a um tratamento, né? Então, isso que a doutora Bernadette traz com relação a, bom, mas como se encaminha a questão, né? O quanto que isso é, de fato, um impasse, que tem a ver, né, muito com o modo como se organiza a saúde pública, né, no nosso país e, enfim, quanto que às vezes você tem essa dificuldade, porque o diagnóstico só faz sentido como orientador de um tratamento, mas só que no Brasil você tem o contrário, você tem o diagnóstico pelo diagnóstico que talvez vai possibilitar um tratamento, e qual será ele a gente também não sabe. Sim, muito importante, Júlia. E eu acho que tem tudo a ver uma coisa com outra mesmo, porque cada vez mais a gente tem visto estudos se aprofundando... Tá escuro aqui, né? Deixa eu acender. Visto estudos se aprofundando em observar bebês e eu vejo, não sei se vocês têm a mesma impressão, de que essa intenção de conhecer competências e de reconhecer o que é mais estimulante segue também uma ânsia, né, de tornar sujeitos competentes, produtivos e que saibam cada vez mais habilidades o quanto antes, não é? Desenvolvam habilidades. Quer dizer, isso é interessante porque faz a gente avançar em muitas pesquisas, né? E às vezes consegue se antecipar alguns sinais como tem podido se antecipar, mas ao mesmo tempo eu acho que também pode ser perigoso, né? Porque não abre muito espaço para isso que a gente chama, né, de modos singulares de existência, né? E de acolher a diferença e de acolher as formas, as defesas que o sujeito é capaz de produzir para se relacionar, né, com as pessoas, com o mundo, com os objetos. E eu acho que a psicanálise tem essa sutileza, mais uma vez, né, como pisada de elefante, né, que não é nada sutil, essa sutileza de acolher, né, de acolher esses modos singulares, de valorizar, né, e de ter a intenção sempre de minimizar sofrimentos que tornem cada vez mais possível a pessoa se colocar no mundo do jeito que é possível para ela, né, sem muita ânsia de padronizar, né, e de tornar competente pelas vias enfim, capitalistas. Mas eu acho que isso é importante, eu acho que é importante ressaltar novamente que esses protocolos da psicanálise, exclusivamente, né, eles focam no laço muito mais do que no bebê, né? É diferente, e eu fiquei pensando até na fala da Vera, né, que implica a subjetividade dos pais, a subjetividade da mãe nesses cuidados, né, nas palavras que ela direciona ao bebê, e de como que o MChat, por exemplo, ele é um questionário mesmo, né? Você pergunta à família, você pergunta à mãe, quer dizer, eu fico sempre me perguntando se quem aplica também toma esse cuidado, né? Eu espero que sim, esse cuidado de pensar que o olhar da mãe também tem muitos atravessamentos, né? A forma como ela vê o bebê, como que ela representa o que se passa no corpo dele, né? E numa criança não dá para... É muito difícil diferenciar o que se passa do corpo de como que a subjetividade está se inscrevendo, né? Porque acaba sendo no corpo que ela dá sinais disso, né? Uma criança um bebê muito pequeno pode fazer uma anorexia, um bebê se enrijece quando está no colo. Quer dizer, essa leitura e essa observação tem permitido a gente reconhecer esses sinais no corpo do que se passa na relação. Então, você vê como é complexo, né? E como que a gente precisa mesmo estudar e conversar muito para integrar saberes, né? E nessa integração de saberes, o que é mais importante é que não se deixe o saber da mãe de fora, né? Isso. Fernanda, olha só, Cecília, eu só queria falar uma observação com a Bernadette. Tá? Não, só com a Bernadette. É o seguinte, Bernadette, um dia desses a minha mãe estava falando, assim, que na época da minha avó, assim, muitas vezes as mães nasciam com depressão e não conseguiam amamentar seus filhos, né? Sim. E que existia na comunidade... Hã? As mães tinham depressão pós-parto, né? É isso. Depressão pós-parto. Então não conseguiam amamentar. O que eu falei? Falou As isso. mães nasciam com depressão. Não, mas deu para entender. Sim, mas é um pouco isso mesmo. E aí, quando nasce a mãe, né? Se elas têm depressão pós-parto, provavelmente elas também vêm daí, né, coisa. Mas então, assim, e aí o que ela me disse é que existe uma rede de solidariedade, um saber aí, um saber fazer, né, das amigas, das vizinhas, né, que iam para dar suporte a essa mãe. Então, assim,
iam amamentar, às vezes elas As estavam mães de amamentando. leite. As mães de leite, elas entravam muito nesse lugar de dar davam muita sustentação a essa mãe sem esse, entende? Sem falar nada, ela simplesmente era um ato de generosidade, de solidariedade, porque elas estavam vivendo aquele momento e elas se ofertavam como mães de leite, iam lá, ajudavam, porque aquela mãe às vezes não conseguia cuidar do seu filho, né? Então eu fico pensando, você que traz essa experiência da rede pública, se talvez não seja um caminho assim de fazer um mapeamento, no caso de uma situação dessa, do entorno dessa mãe, né? Que possa estar dando esse suporte, entende? Porque muitas vezes a mãe não consegue. Vera, infelizmente, a pediatria, as regras que ditam, eles proíbem na própria maternidade, eles colocam que, às vezes, uma mãe quer ser solidária com a outra, que não pode, porque passa vírus para a criança. É uma coisa absurda. Nossa Senhora. É uma coisa absurda. E eu luto muito com isso, quando eu percebo o sofrimento da mãe, que não está conseguindo amamentar. Ela fala, doutora, minha cunhada tem neném novinho, ela quer me ajudar, mas a médica disse que não pode. Por que não pode? Entendeu? Por que não pode? Outra coisa que eu tenho feito muito com os alunos, trabalhado muito, na hora da avaliação, na consulta pediátrica, avaliação do desenvolvimento, realmente não é a tabela. Olha o olhar da mãe para essa criança, olha como ela conversa com essa criança, olha o laço. Agora eu vou usar o nome laço, porque é realmente o que eu percebo. Nós estamos muito... Eu quero fazer umas críticas, porque quando a psicanálise traz essa possibilidade de um olhar mais humano, um olhar... Gente, eu falo, a medicina ela é muito rígida no olhar. Ela não aceita olhares diferentes. Gente, vocês têm ideia como é difícil, dentro da área médica, colocar olhares, outros saberes. Você não pode imaginar. Eu sou uma batalhadora de olhares. Eu trabalho com fisioterapeutas, com fonos, com médicos, valorizo todos os saberes, os psicólogos, psicanalistas, mas isso, gente, tem uma resistência dentro da área médica. Vocês não podem imaginar. O que a Vera está falando de rede de apoio não se permite. Como também não se permite dar chupeta para uma criança que precisa, que tem uma sucção exaltada. Então, tem umas coisas muito complicadas dentro da pediatria. Bernadette. Agora, me parece, tem uma pergunta, gente, a Marcela está querendo fazer pergunta. Eu vou ler uma questão que está colocada e vou passar para a Marcela. Cecília, só um minutinho. Se der tempo de passar o vídeo, você me fala. Porque o vídeo mostra exatamente isso, uma equipe de saúde, quer dizer, a intervenção que eu vou mostrar no vídeo é dentro da UTI neonatal com um bebê prematuro extremo, e mostrando como uma enfermeira acolhe e que palavras que ela direciona para falar do bebê para a família. Isso é riquíssimo. Agora, eu acho que esse tema do autismo, né, me parece assim, que ele traz essa possibilidade de um trabalho transdisciplinar e interdisciplinar, porque é uma questão de um enigma muito grande para todos. Então, isso tem nos feito aproximar. Eu acho que isso é uma possibilidade de uma aproximação muito interessante, é isso que eu tenho apostado, tenho pensado. Eu vou ler só a questão da Juliana Vieira, que diz assim, a questão da doutora Bernadette me parece referir-se a uma falha na rede de suporte da saúde pública. Realmente não há uma referência de suporte e encaminhamento para se trabalhar. Escuta, acolher os impasses identificados. Essa é a questão. E aí a Marcela vai abrir a pergunta para a Marcela. Então, boa tarde. Bernadette e você, Rodrigo, que já esteve também no Fórum Clínico, possam trazer outros pediatras para essa discussão, porque, de fato, se nós temos uma dificuldade hoje em acessar os bebês na rede pública, é porque eles ficam na pediatria e muito antes do surgimento dos primeiros CAPs no município, na Grande Vitória, a gente tinha essas crianças autistas ou com traços que iam para as APAES, para as pestalozes e não tinham, de fato, um atendimento, né, na rede de saúde mental. Como eu sou uma trabalhadora de SUS e uma defensora de SUS, a gente tem 4 CAPSIs hoje,
que é Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica. São trabalhos que têm se formado aí e acho que é incipiente ainda, como é incipiente também o recurso que é feito para a criança e o adolescente, no geral, nas políticas públicas, né? Talvez, Cecília, quando você fala das políticas públicas, que a gente possa dar ênfase, provocar um pouco mais essa atenção à criança ou adolescente. E eu queria colocar que no CAPZ em que eu trabalho, que é o CAPZ da Serra, a gente prioriza que esse diagnóstico seja feito em conjunto, que é o que a Fernanda dirigiu o tempo todo também, né? Parabéns pela sua fala, Fernanda. Que é que esse saber não é dado por quem atende aquela criança, mas é construído a partir do relato dessa mãe, da implicação da família, né? E quando a gente lê as autobiografias, as mães se queixam muito desse diagnóstico ter vindo precocemente, de uma forma dura, numa consulta de meia hora. Então, acho que as políticas públicas de CAPS têm priorizado para que isso seja construído nessa relação aí, que isso não seja precocemente feito numa consulta rápida, né? Marcela, deixa eu só falar um pouquinho também, Cecília, com a Marcela. Eu concordo plenamente com você. E eu tenho dito para os alunos que é preciso incentivar as mães a entender que elas têm voz. Elas precisam ter voz. Elas não têm nem nome na rede pública. Mãe na rede pública é mãezinha. A mãe do João e a mãe do Pedro são mãezinhas. Elas não têm nome, não têm voz. As prefeituras fazem concurso, contratam 30 médicos e um psicólogo, um psicanalista. Se a gente não entrar na luta com os pais sentirem que seus filhos podem ser melhor atendidos por profissionais como vocês, por equipes, e que não é o pediatra que vai dar conta de tudo, se os pais começarem a reivindicar esse direito, os concursos para a prefeitura vão ter mais vagas para a saúde mental. Mas não é para psiquiatra só, porque tem aumentado as vagas de psiquiatras. Mas eu não quero que seja aumento de vaga só de psiquiatra. Tem que ter aumento de áreas de profissionais com esses olhares. Então, eu penso que nós temos que começar uma batalha para valorizar o SUS, que atende a população. Ele precisa ser valorizado e começa pela voz das mães. As mães precisam ser conscientizadas que o pediatra não dá conta dessas questões. Que ele precisa de uma equipe, que ele precisa do olhar de vocês. Claro que eu tenho que conscientizar os pediatras, porque tem muitos também que ainda não entendem isso. Mas eu acredito que essa revolução se dá a partir do momento que os pais entenderem que os filhos podem ter um melhor atendimento no seu sofrimento psíquico, que pode ser anorexia, pode ser prisão de ventre, pode ser gastrite, pode ser doenças, outros que não precisam toda vez de medicação, mas elas só têm medicação e médicos, Cecília, a luta tem que começar com a população, com o povo. Os pais, o pediatra precisa ser conscientizado, mas não consegue nada sozinho. Os pais é que têm que entender, isso tem que ir para a mídia, isso tem que chegar ao grande público, isso tem que sair da academia. É possível olhar a criança de uma maneira diferente e dar a ela possibilidades diferentes. Isso tem que estar de cuidado. Eu falo isso com meus alunos, mas é muito pouco. Eles vão ser médicos, daqui a pouco estão no pronto-socorro, nas UTIs, querendo aprender a entubar e esquece tudo que eu falei. As crianças precisam ser escutadas. O laço mãe-bebê precisa ter espaço de escuta. Poucos se lembram e falam, professora, aquilo que a senhora falou, isso é meia dúzia. E só para coisa, mas fica. No último congresso de pediatria, eu cheguei numa sala de saúde mental, tinham 5 pediatras. A do meu lado, que era novos antibióticos no tratamento da pneumonia, não cabia ninguém em pé.
Aí a psicóloga, a psicanalista falou assim, Bernadette, tem 4.500 congressistas. A nossa sala cabe 100, que era uma sala pequena. Tinha os grandes auditórios. Tinham 4. Então, Cecília, tem muita coisa para a gente trabalhar. Está começando aqui, essa discussão é válida, mas tem que ir, isso tem que ser desejo dos pais. Os pais têm que ter esse desejo e a saúde pública vai mudar em função do desejo dos pais de ter o melhor para os seus filhos. Acho que a discussão tem que sair um pouco do acadêmico. Mas a gente precisa ampliar entre nós. Eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho interdisciplinar, que ele é muito importante para ter. E depois a gente vai fazendo em paralelo. Vamos ver o que a gente consegue. Depois quando? Tá bom. Junto. Nós temos que começar, Cecília. Não tem outro jeito, gente. Vamos. Olha, eu acho que a discussão está riquíssima. A gente podia ficar aqui mais um bocado de tempo. Mas acabou o tempo, né? Mas tá. Eu queria propor que a gente, antes de fechar, visse o vídeo que a Fernanda trouxe, que ela disse que tem um vídeo bacana, que se ilustra bem o que a gente está conversando. E aí depois a gente volta para dar um tchauzinho. É um prazer ouvir a Bernadette. Os pediatras sempre foram grandes parceiros, né? E como eu falei no início, minha experiência era um TIM. E eu acho que o prematuro escancara isso, né? De uma criança assujeitada aos cuidados com o corpo, porque ele é mesmo muito... O prematuro, ele escancara mesmo. Vocês vão ver no vídeo como que escancara essa imaturidade e como que o corpo está sujeito ao outro, né? A prematuridade do ser humano. E eu acho que é uma clínica em que a gente corre o maior risco de se esquecer de que ele tem um sujeito, porque é um corpo que precisa mesmo de muito investimento, de muitos aparelhos, né? Então, a gente esquecer que ali tem um bebê... Eles estão usando aparelho demais, não precisava de tanto, não. Isso é outra coisa que é uma discussão longa que a gente tem que fazer. Longa. Isso é outra... Bernadette é ótima. Isso é outra discussão. A questão do dinheiro ali fala mais alto. Estão entubando quem não precisa, estão deixando 30 dias no oxigênio quem não precisa, estão fazendo transfusão de sangue quem não precisa. Olha, amiga, o olhar também do... Ainda bem que você ficou lá e viu algumas coisas que eu não vou falar. Mas é outro campo que a gente tem que falar também muito. Sim, mas eu também vi muita coisa lá que me deixou otimista. Muito, gente, vamos precisar encerrar nosso encontro de hoje. Faremos outros. Faremos outros. Quero agradecer muitíssimo, muitíssimo a contribuição maravilhosa da Fernanda. A Fernanda Stange, foi uma delícia, muito bom. Eu que agradeço. Cada de coisa que a gente... são muitos e muitos elementos, mas de uma forma muito preciosa. Muito bom, acho que a gente vai precisar continuar mesmo essa conversa. Doutora Bernadette, muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade, pelo seu entusiasmo, pela sua parceria. Eu quero isso, eu quero aprender, eu quero estar junto com outros saberes que vão possibilitar muita coisa de bom para as crianças. Eu tenho muita esperança. Isso aí. Quero lutar com os pais. Isso aí. Junto com eles também. Tem direito a isso. Tá bom? Aí. Gente, parabéns a Fernanda. Maravilhosa sua explicação, exposição, apresentação, questões, né? E também parabéns à doutora Bernadette, né? Sim, minha querida ex-professora, querida conterrânea, família amiga, né? Foi muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada pelo convite, adorei. Eu agradeço. Obrigada a vocês, obrigada a todos pela participação. E até o próximo. Do mês que vem, o próximo fórum é sobre adolescência. E a gente volta com o próximo fórum sobre autismo no início do próximo ano. Primeiro. Convida para o dia adolescente participar, não para participar, mas para estar presente. Bernadette, já está na minha lista. Bernadette, é sobre o poder das redes sociais. Pois é. Eu vou falar e vai falar o professor Martinuso, que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em rede social, da comunicação. Eu quero estar junto. Maravilha. Eu quero estar junto. Tá joia. Gente, obrigada a todos. Será um prazer. Olha, Bernadette, um beijo no coração. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Viu? Parabéns, Cecília.